Eu estou imerso nesse universo de livros aqui, porque, como vocês sabem, está no DNA do nosso programa participar de lançamentos de livro também. E hoje eu prestigio um dos maiores nomes da TV brasileira, que é muito conhecido dentro das nossas casas através da TV. É ninguém menos que Luiz Ricardo. E a sua obra tem como título Luiz Ricardo, muito além do palhaço mais famoso do mundo. Essa obra assinada por William Sanches, ela coroa a trajetória desse ícone televisivo e traz um pouco da história circense que está na sua família há mais de 4 gerações. Conexões Rede Vida de hoje convida você por um giro na história deste grande apresentador. Conexões Rede Vida hoje está aqui no lançamento do livro do Luiz Ricardo. A gente está indo porque eu tô falando para ele que naturalmente já ouvi inúmeras vezes na televisão. Ele falou, eu só não quero que você fale que me assistia quando criança. Um homem desse tamanho, barbado, olha pra minha cara e fala, quando eu era criança eu te assistia. Caramba! E aí, você tá bem? A gente tá aqui prestigiando você, porque eu acho que escrever um livro contando a história é um momento que eu acho que era o último que faltava na sua vida. Você já tem filho, já plantou árvore. Muitas. E agora precisa escrever o livro. Está consagrado aqui pelas palavras do William Sanches, a sua biografia. E eu queria saber o que você revela para os leitores a partir dessa obra. Gozado, né? Com o William, eu tenho uma amizade com o William há mais de 10 anos. Uns 5 anos atrás eu falei, poxa, William, eu queria escrever um livro, né? Porque a gente conta as histórias, os filhos prestam atenção, mas é de casa. Aí os amigos começam, não acredito, aconteceu isso, é verdade? Mas por que você não falou? E aí eu resolvi. O William, muito gentil, falou assim, Luiz, eu acho que não é hora ainda de escrever um livro. Isso há 5 anos atrás. Passou, a gente continuou se encontrando, almoço, jantar em casa, a gente se vê muito. O ano passado ele falou assim, eu tive um sonho. Tá na hora de você escrever seu livro. Quando você chegou aqui, estava todo emocionado e isso acho que reflete essa lembrança sua, né? Desse momento com ele, enfim. Eu vi você contando já pro pessoal do SBT aqui que tem histórias que você resgata um passado que nem você nem se recorda. Eu tinha noção, nem eu tinha noção, porque é assim, como eu sou a 4ª geração de circo, antigamente a vida era, não é querer passar drama, mas a vida era complicada, pô. 40 anos atrás você não tinha máquina fotográfica. Quem tinha máquina fotográfica, quem conseguia tirar uma fotografia era, enfim, privilegiado. E o William resgatou uma bisavó minha, como eu falei, que você ouviu, mas o telespectador aqui não, uma bisavó que o rei da Espanha deu de presente a ela um balão para que ela fizesse trapézio embaixo desse balão em eventos na Espanha. Quando ele me mostrou isso documentado, eu fiquei impressionado com fotos, com relatos, com tudo. Então, o que a gente procurou trazer nesse livro foi realmente o Luiz Ricardo de coração aberto, de peito aberto e mostrando, olha aqui. Magnífico, aqui ó. É um registro, então esse livro realmente a gente está de peito aberto aqui. Luiz, pra gente fechar, a gente está num momento do mundo tenso. E aí, você que fez e faz as pessoas rirem através dessa arte bonita que é a circense, vem dessa origem, como é que a gente resgata essa felicidade de volta nas pessoas de um modo ingênuo, sem esse exagero de talvez redes sociais, mas aproveitando dela para levar essa leveza da arte do circo? Eu acho assim, que o circo ele é uma arte milenar. O circo é a coisa mais pura que nós podemos ter, inclusive na atualidade. Por mais que tenhamos internet, grandes espetáculos bem produzidos, mas o circo raiz, o circo do picadeiro, o circo da serragem, ele continua sendo um circo diferenciado, é o circo tradicional que a gente fala. É você nunca perder a criança que tem em você. Quando você não perde essa criança, que você não tem vergonha de falar, eu gosto de um brinquedo, ou eu gosto de um bicho de pelúcia, ou eu gosto de brincar com criança no nível dela, que nada mais era o que o Bozo fazia nos anos 80, você não perde essa magia. Nesse mundo hoje conturbado, acho que está faltando essa pureza. E a gente tenta trazer isso no livro.
Parabéns, viu? Parabéns por escrever isso. E um convite aqui, direto do Conexões Rede Vida, para você ir lá na Rede Vida, no Frente a Frente, o meu programa. Eu vou. Para contar um pouco mais da sua trajetória e contar um pouco da sua história. Eu vou. Aí você vai ler o livro, vai me fazer um monte de perguntas, eu não vou responder nenhuma. E a gente instiga quem tá em casa a comprar o livro. Obrigado. Obrigado, Luiz Ricardo. Obrigado, viu? Parabéns, viu? Pelo carinho. Eu que agradeço. Conexões, tem um privilégio de falar com o Luiz Ricardo aqui no centro de São Paulo, com um time, você vê aqui atrás da gente, tem um monte de fã seu, hein? Parabéns. Eu que estou feliz por vocês estarem aqui. Rede Vida, um beijo grande para vocês. Vamos lá. Eu tô com o William Sanches aqui, o responsável por traduzir uma pequena fração da história do Luiz Ricardo, o nosso palhaço, que não é só isso, é um artista completíssimo que o Brasil tem o privilégio de acompanhar na televisão. O William, Oi. Ele me contou que há 5 anos mais ou menos, ele falou, eu quero escrever um livro, você falou, não é a hora, e depois... Foi interessante porque quando o Luiz me pediu, ele falou assim, William, quando eu for escrever um livro, eu quero que você escreva. E eu falei assim, mas Luiz, eu escrevo sobre desenvolvimento pessoal, não sou biógrafo, né? Como é que eu vou escrever uma biografia? E aí eu um dia levantei e com um livro dele já na cabeça, eu liguei para ele e falei, Luiz, acho que chegou a hora, vamos escrever teu livro? Começamos a conversar. E aí o que eu fiz? Eu comecei então a gravar as nossas conversas, a filmar as nossas conversas. E aí depois eu escrevia. Então nós tivemos, eu acho que... Aí vem aquela coisa do feeling do terapeuta, né? Eu comecei a ter muita conversa terapêutica com o Luiz. Então o Luiz começou a abrir o coração dele em muitos momentos comigo. E aí depois eu falava, Luiz, isso aqui eu posso pôr no livro? Ele falava, pode pôr no livro, vou colocar no livro, vou esconder nada. Então aqui no livro não tem só aquela história que a gente conhece da televisão, mas tem a vida do Luiz Ricardo, tem a história da televisão brasileira, porque o Luiz tem mais de 40 anos de carreira, então se confunde com a história da televisão, com a história do Palhaço Bozo e da nossa infância, né? Então eu tenho uma história antiga que ele não vai saber, mas a primeira vez que eu vi o Luiz, eu tinha 9, 10 anos, que eu fui no circo do Bozo. Então depois eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz num jantar, apresentado por um amigo, e desde então... Foi paixão à primeira vista, a nossa amizade é longa e eu amo o Luiz, a família dele toda. E aí começamos a escrever esse livro e eu falava assim para ele, o que dá pra gente tirar de lição desse momento muito difícil que você está passando? E aí a gente colocava também alguns ensinamentos. Então o Luiz, ele sempre foi um homem de muita fé. Então, por exemplo, teve um momento que ele havia saído do SBT, e ele tinha ido para fazer uma participação numa outra emissora, o projeto terminou e ele ficou sem trabalho. E ele tinha um escritório e ele estava num dia triste no escritório dele, sem trabalho, chateado, e veio uma chuva muito forte e começou então a molhar muito o prédio onde ele estava. E o Luiz começou a lavar o prédio e a pedir para que Santa Luzia o ajudasse a limpar toda aquela energia negativa, a ajudar que tirasse aquilo. E a fé do Luiz abriu o caminho porque um funcionário do Silvio Santos foi até a casa do Luiz Ricardo, chamando ele para ser recontratado pelo SBT. Então tem esse trecho de fé, que eu sei que todo mundo da Rede Vida sabe o quanto é importante a fé. Então esse momento da fé dele é incrível, é um dos momentos assim bem emocionantes do livro. Que demais. E você sabe que você falando aí, eu tô olhando você, olhando pro Luiz ali, parece até que são da mesma família, sabia? Uma semelhança. Sim, isso é legal. E aí, e também no quesito do entusiasmo, não é? Eu acho que você também nos seus vídeos, nos seus livros, entusiasma as pessoas. E o Luiz tem uma carreira entusiasmante, não é? Que é feita... Todas as nossas carreiras têm altos e baixos, não é? Eu acho que você também não ficou só na questão histórica, você também colocou isso. Eu coloquei a parte dos momentos mais difíceis, tanto é que aqui a gente colocou confissões jamais ditas em nenhum canal, em nenhum podcast, em nenhuma entrevista que o Luiz tenha dado. A gente quis que o livro fosse inédito. Então nós trouxemos fotos, inclusive da bisavó dele, não sei se ele te contou, mas ele contou, eu falei, Luiz, você teve uma bisavó que... Ela, num estádio, ela enchia um balão, esse balão subia e ela fazia acrobacias pendurada num balão. Então, assim, o que tá no sangue do Luiz Ricardo, né? A bisavó já era do circo, o pai do circo, avô do circo. Então, acho que não é à toa que o Luiz Ricardo foi por mais de 10 anos o Bozo, né? Que nos encantou, que nos emocionou tanto.
que fez companhia para tantas pessoas. Hoje, quando eu cheguei com o Luiz aqui na livraria, falei pro meu pai, olha aí, pai, quantos anos eu assisti a ele o dia inteiro, né? Assisti, às vezes, 8 horas por dia. E então, assim, e o Luiz, ele tem essa energia, essa coisa do entusiasmo da criança. Tá chovendo, tá legal, tá um momento difícil, nós vamos superar, vamos vencer. Então, assim, é isso que a gente precisa. Então, Luiz Ricardo, muito além do palhaço mais famoso do mundo. Então, tem muita história por trás aqui do Bozo. Vocês vão conhecer um Luiz Ricardo que vocês nunca viram. E é um livro que, aparentemente, pelo que eu já folhei, é rápido, leve e extremamente necessário. Tem que ser, porque a gente às vezes não quer muito aquela leitura chata, cansativa. E tem um detalhe nesse livro que a gente não fez uma cronologia. Então, assim, por exemplo, a gente está em 1909, que eu falo da bisavó. Daqui a pouco a gente vai para 2023, que o Luiz está aqui conversando comigo. 2024, 2025, daí a gente volta para 1983. Então, você vai ver que nos capítulos tem o ano que está acontecendo aquilo. E uma grande sacada que é o QR Code, que às vezes você coloca ali e você vê um trechinho do Bozo, vê o Luiz cantando, vê o Luiz com o Silvio Santos. Tem também um livro interativo. Olha, eu estou entusiasmado para ler e também convido vocês a ler. E aí, como nós temos pouco tempo aqui no programa, eu quero que você vá lá na Edvida, volte à Edvida, para falar no frente a frente daquilo que você faz brilhantemente. Tá bom? Já está aceito o convite e eu vou em breve na Rede Vida. Obrigado, William. Prazerzão falar contigo. Conexões Rede Vida no lançamento do livro de Luiz Ricardo. Nesse segundo bloco do Conexões Rede Vida, nós vamos conversar com James Lisboa. Ele é especialista em obras de arte, atua no segmento há mais de 40 anos, fazendo compra e venda de peças raras e exclusivas, mas também peças de investimento, pois o setor de obras de arte é também um local apto para investir. No programa de hoje, Conexões Rede Vida, uma conversa com James Lisboa. Acompanhe. James, como é que começou essa questão sua com os leilões? A princípio, eu tenho como base o berço. Minha mãe era pintora, restauradora, então eu entrei nesse mundo de pintura através da porta que minha mãe abriu. E no decorrer depois, sempre visitando exposições, você toma gosto em relação a esse caminho. Quando me tornei pré-adolescente, com 12, 13 anos de idade, comecei a pintar. Pintei durante 10 anos, tive essa atividade profissional constante, expus em vários locais e comecei também uma coisa que a princípio hoje não é tão divulgada, na Praça da República aqui em São Paulo. Ia expor lá os domingos e mantive essa atividade durante 2 ou 3 anos. Depois, em mais ou menos no ano de 76, 77, 78, eu resolvi abrir um espaço comercial. Tinha uma galeria junto com Molduras, no Brooklyn, aqui em São Paulo, e durante 22 anos tive essa atividade. No decorrer desse período, eu conheci e tinha uma amizade com um pintor chamado Casarré, no qual a mãe dele era leiloeira, nomeada desde a década de 50. E ela já com idade, ele me falou, de vez em quando eu troco ideias contigo, eu vejo que você quer buscar um outro campo, uma outra atividade, um outro momento. Minha mãe já tem uma idade que não dá para ela desenvolver. Você não gostaria de ficar com o título dela? E ela me nomeou preposto, não é? Isso em 86, 1986, ela me nomeou preposto, porque todo leiloeiro tem um preposto, e depois de 6 meses ela renunciou e eu ganhei o título de leiloeiro. E aí comecei a fazer leilões em 1987, para galerias ou de comerciantes que tinham ou faziam leilões em todo o Brasil. No começo eram 3, 4 leilões por ano, mas no desenrolar de todo esse período, as coisas começaram a acontecer, que hoje eu tenho feito uma média de 12, um pouco mais, 18 a 20 leilões por ano.
é uma carga forte no sentido de volume, mas isso é que nos trazem no sentido de obra, de objetos, de esculturas, de pintura, solicitam. E a gente cria uma dinâmica, a gente divulga bem, não é? Para poder eventualmente buscar um público forte, e isso tem dado resultado no sentido de continuidade. Uma coisa que mudou no determinado período foi depois da pandemia, isso há 4, 5 anos, que nós ainda fazemos, mas da forma mais reduzida, os leilões presenciais nesse espaço. Mas depois da pandemia a gente ficou na dúvida de como desenvolver isso, e a gente descobriu uma maneira digital de fazê-lo. E aí a gente tem feito dessa forma, e isso tem facilitado, nesse caso para o cliente, que ele pode acompanhar em casa, através depois de um código que ele recebe, e pode lançar aquilo que ele vê e aquilo que ele gosta, não é? E isso abriu um campo fantástico no sentido de pessoas que participam. Se nos leilões presenciais a gente busca público que está na cidade onde nós fazemos o pregão, o digital abre um campo para todo o Brasil, até no exterior. A gente vê isso, que quando conclui um leilão, a gente recebe clientes que vêm ou que compram de Fortaleza, de Salvador, de Recife, do Acre, de Manaus, de todo o sul do Brasil e de todas as cidades que eventualmente atingem. Nós abrimos esse público que quer comprar obras de qualidade, peças de boa procedência, e a gente vê depois pelos pacotes que mandamos, que é praticamente todo o Brasil. Então a dinâmica de leilão, a participação das pessoas é constante, e eu senti que existe sempre um lado emocional na aquisição. Aquele negócio do cliente disputar e ele se sentir vencedor quando o martelo bate para ele em relação à compra. Existe todo esse envolvimento no sentido de que, como se fosse uma corrida, uma disputa, um momento muito especial, que ele está ali convivendo ao lado com a família, não é? Com a mulher, com os filhos, e todos eles participando naquele momento, havendo e acontecendo, e quando ele conclui, é como se fosse uma vitória. Cheguei na frente. James, tem um público específico que procura leilões de arte? Tem um público específico no sentido de colecionadores, no qual grande parte das obras que nós colocamos, a gente tem que ser sucinto no sentido de qualidade e de procedência, no sentido de comprar porque acrescenta alguma coisa em torno da sua coleção, ou por um artista ou dois artistas. Hoje os colecionadores tem colecionador de um artista só, e tem colecionadores de determinadas épocas ou de escola. Então eles procuram, através de leilão, alguma coisa que possa completar ou compor a coleção do que eles desenvolvem. E também tem as pessoas que compram no sentido estético, de gostar, e isso vem através de visita que ele faz final de semana, e a gente fica aberto final de semana, e praticamente 10 dias para que as pessoas possam estar presentes, ver, examinar. A obra de arte como investimento, como é que você vê isso? Como é que é o mercado brasileiro? O mercado é vasto, não é? Hoje as pessoas olham e veem isso de uma forma muito constante, da seguinte forma. A obra investimento são de colecionadores ou de pessoas que investem, mas que estão muito bem informadas em relação ao sobe e desce de mercado ou de autor. Não é? Agora, eu digo que é o seguinte: investimento em obra de arte não é ação nem dólar que você troca na esquina. Ele requer um determinado tempo. E esse determinado tempo é de 5 a 10 anos. O que você comprar hoje, daqui 5 anos, se você comprar bem e tal, comprar uma coisa boa, uma coisa interessante, um artista de carreira, você vai ter uma participação no sentido financeiro daqui 5 ou 10 anos ou um pouquinho mais. Lógico que quem investe nisso, investe a longo prazo. Um exemplo, você compra um quadro de um artista importante, você espera uma exposição mais perspectiva, você coloca num livro, quando fazerem um raisonné ou equivalente, você valoriza o produto.
não é? Então você coloca ele em exposições importantes. A cada livro, a cada exposição que é realizada em algum grande museu, numa pinacoteca ou equivalente, os livros são confeccionados, a obra é reproduzida e tudo isso acresce e agrega valores em relação ao patrimônio, em relação ao quadro em si. Então você tem que ficar muito atento e ligado a esse setor. Comprar e vender, você comprar numa segunda-feira e vender daqui a um mês, lógico que isso é uma coisa estreita e pequena no sentido, só se você fizer com muito volume. Mesmo porque as informações hoje, que grande parte dos colecionadores e das pessoas que recebem isso como herança e colocam depois ali, não, todo mundo está muito bem informado, sabe? Pelo Google você levanta valores naquele exato momento que está ou uma peça sendo leiloada ou foi leiloada, então as pessoas têm muita noção de valor, não tem esse negócio de descobrir quadro em cima de um armário que todo mundo está sabendo, e quando vem aqui pedem avaliações, também já fizeram em 2, 3 casas e assim por diante. O que aconteceu nos últimos 40 anos, o que havia em São Paulo de 2 ou 3 casas fazendo pregão, no eixo Rio-São Paulo, que são as duas capitais que mais movimentam os leilões de arte, você tem 30 casas. Tem casas que fazem leilão praticamente todo dia, com uma outra dinâmica, mais de objetos, mais de peças decorativas, etc. Mas está acontecendo. E se está acontecendo é porque tem público, não é? É uma questão sempre de criar esse tipo de liquidez. Se você for buscar assim, uma trajetória, nos anos 60, 70, era muito comum um negócio chamado família muda-se, não é? E que as pessoas, quando iam embora ou tinham um espólio, colocavam lá tudo à venda. Hoje, eles concentram família muda-se no leilão. Então fica isso como uma referência de negócio. E tem dado resultado porque você pode comprar aquilo que existe dentro de uma casa de A a Z. Isso hoje é uma fonte de negócio que é constante em todo o Brasil. E grandes leilões e espólios que você fez, massa falida ou coisa do tipo, o que você poderia citar de sucesso? De sucesso, eu poderia dizer que o Banco Santos, que teve 98% das 2.000 peças que foram postas a pregão, deu 98% de venda. Um outro leilão que deu mais de 100%, porque se tivesse mais, teria vendido também muito mais, foi de Alfredo Volpi, que durante 15 anos, ou perto disso, o espólio não tinha ainda sido liberado, e todas as obras que lá foram expostas veio do espólio do Alfredo Volpi. E o que havia era uma demanda reprimida em relação às gravuras do Volpi e que foram postas a pregão e foram bastante disputadas no sentido de compra e de coleção. Por quê? Porque se sabia de onde veio, o espólio dava o aval no sentido de origem e de autenticidade, todas as obras foram reproduzidas em livro, foram registradas através de número e foram, eu também carimbei, assinei, e a pessoa responsável pelo espólio também assinou. Isso cria uma garantia no sentido da aquisição e as pessoas se sentiram muito seguras nesse setor. Então foi uma venda espetacular no sentido de resultado, porque isso não é tão fácil, 100% de venda. Nos anos de profissão, o que mais mudou nesse universo dos leilões? Se profissionalizou no sentido de oferta, de garantias. Hoje ele deixou de ser informal. A gente, quando vende e nós emitimos nota, um recibo de origem, um documento de autenticidade, todas essas coisas faz com que a pessoa, ao adquirir um quadro, pode ser de R$1.000, ou um quadro de 100 mil, 200 mil, não importa o valor, ele tem um documento que ele pode colocar e isso no seu patrimônio, porque tem uma história em torno daquilo que foi adquirido. Então não é um leilão que ele compra, paga, põe embaixo do braço e leva para casa. Ele leva uma documentação daquilo que foi adquirido. Isso traz segurança em quem adquire, e eu já vi isso diversas vezes no decorrer. Vários documentos que nós emitimos é colocado depois em partilha ou em herança, porque isso justifica a relação que tem em casa e as pessoas se sentem seguras com a aquisição.
todo esse profissionalismo, não só da nossa parte, mas de grande parte, hoje é feito dessa forma porque o mercado se tornou exigente. A partir do momento que um faz e isso dá certo, todos os demais querem fazê-lo. Isso não quer dizer que todos façam, mas os demais querem fazê-lo para equiparar no sentido daquilo que está sendo vendido e trazer segurança para quem compra. Essa conversa com James Lisboa encerra o nosso Conexões Rede Vida. Muito obrigado por assistirem e acompanhar o nosso programa. Você pode rever essa e outras edições no youtube.com/Rede Vida Informação. Até domingo que vem, às 9h30 da noite, aqui na Rede Vida. Fiquem com Deus.